Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário Impacto da Reforma Tributária na Mesa dos Brasileiros. Este evento é uma realização do jornal digital Poder 360 e tem o apoio da UNCAB, UNCAB, União da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas. O objetivo do seminário é debater sobre como a reforma tributária impactará na alimentação dos brasileiros. Este encontro está sendo realizado de forma presencial aqui em Brasília e transmitido ao vivo pelo canal do Poder 360 no YouTube. Para abordar o assunto, o seminário desta quarta-feira, 3 de julho de 2024, terá a conversa de abertura com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A conversa com o deputado será mediada por mim, Fernando Rodrigues, diretor de redação do Poder 360. Em seguida, o evento terá painéis 2. O primeiro tratará dos desafios e das oportunidades da reforma tributária no setor de alimentos e bebidas, com a presença de 4 debatedores. O segundo painel vai discutir se aumentar impostos é a solução, com a participação de outros 3 convidados. Os painéis do seminário serão mediados por Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360. Com este debate, o Poder 360 reforça o seu propósito de ajudar a aperfeiçoar a democracia, apurar a verdade dos fatos, para quê? Para informar e inspirar as pessoas. Para a conversa de abertura, já está aqui no palco o deputado federal Reginaldo Lopes. Eu vou mediar essa conversa com ele e vou me juntar a ele ali no palco. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado por sua disponibilidade, por aceitar esse convite num dia tão difícil como hoje, em que tantas decisões importantes serão tomadas, inclusive conduzidas pelo senhor. Eu vou começar esse bate-papo fazendo uma pergunta já direta para o senhor, que é a seguinte: a Câmara dos Deputados criou 2 grupos de trabalho, como todos nós aqui sabemos, para debater a regulamentação da reforma tributária. Há expectativa de que essas propostas sejam entregues efetivamente hoje ou nesta semana? E, se o senhor puder nos dizer, é o que todo mundo quer saber, quais seriam, sumarizando, os principais pontos que devem entrar em debate mais acalorado nos relatórios? Quero agradecer o convite. Fernando Rodrigues é um amigo, irmão e parceiro de grandes temas, e um deles, a transparência. Então, quero grande parceiro da primeira iniciativa parlamentar que eu apresentei à Câmara dos Deputados ainda em fevereiro de 2003, nos meus primeiros dias como representante do povo brasileiro. Então, obrigado, Fernando, pela essa parceria. Segundo, dizer que estou muito confiante. A reforma tributária ela ganhou uma característica de reforma do Estado brasileiro. Eu diria suprapartidária, uma reforma, depois do Plano Real, a reforma mais estruturante para a economia brasileira, uma reforma que conseguimos, de fato, unificar o Brasil, unir o Brasil, numa perspectiva de reconstrução da competitividade e do ganho de produtividade dos setores econômicos do país, que teve forte participação do ministro Fernando Haddad na criação da comissão da Secretaria Especial da Reforma Tributária, com o Bernapi, que teve uma compreensão do presidente Lula que, de fato, chegou o momento de fazer esta reforma, mas contou também com o Legislativo, com forte liderança do presidente Arthur Lira, forte liderança do presidente Rodrigo Pacheco, e também um envolvimento dos líderes partidários, um envolvimento, lógico, eu sempre costumo brincar, Fernando Rodrigues, ressalvado alguns destaques, com apoio de todos os setores econômicos, do serviço ao comércio, turismo, à indústria. Então, é uma reforma que a sociedade brasileira tem muito a ganhar. De fato, é o imposto que o povo mais pobre paga. Acho que é bom deixar bem claro que, de fato, o povo brasileiro ganha, em média, até 2 salários mínimos e, portanto, eles consomem quase 100% desses recursos na compra de mercadorias e serviços. Poucos desses pagam imposto sobre patrimônio e renda. Portanto, a reforma sobre consumo é a reforma que interessa às pessoas de menor poder econômico. Também interessa aos setores econômicos.
o Brasil não pode mais conviver com um modelo que é muito judicializado, muito complexo, tem custo. Se a gente pudesse calcular o custo do Brasil, 80% hoje é custo tributário, seja no modelo de cumulatividade tributária, seja no modelo da administração dos tributos, seja no modelo do resíduo tributário, seja que o Estado não devolve os créditos. Então, esta complexidade vai ser solucionada. Mas o mais importante é que nós precisamos de um modelo que pertence a um ecossistema internacional, conectado com as boas práticas de tributação sobre o consumo. Nós estamos conectando o Brasil às boas práticas internacionais. Então, isso ajuda a criar um ecossistema para atrair novos investimentos, tanto interno quanto externo. E vamos diminuir a carga tributária. Olha a grande magia desta reforma. Nós temos uma carga tributária de 35% por dentro, aproximadamente. Se a gente for calcular imposto sobre imposto, a gente chega a mais de 50% de carga tributária. Nós vamos fazer uma reforma tributária que, a priori, temos uma carga estimada em 26,5% por fora, que significa 21% por dentro. Alguém vai estar perguntando, mas que magia que nós estamos promovendo para diminuir tanta carga tributária? A magia de que, quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Esta é a magia. Segundo, nós vamos ter um sistema tributário que vai sair do pior sistema tributário do mundo, de acordo com o Banco Mundial, para entrar entre os melhores sistemas tributários do mundo, entre os 5 melhores. O Brasil vai ter um sistema tributário mais tecnológico do planeta, porque o Brasil tem uma tecnologia muito avançada. O Brasil tem nota fiscal eletrônica, mas agora vai ter uma em cada 5.571 municípios. Agora nós teremos uma única nota fiscal nacional com a mesma nomenclatura. E nós vamos criar um sistema de pagamento eletrônico contábil, que é o Split Payment, que vai permitir acabar com sonegação, com fraude, com inadimplência. Olha que interessante. Há um mês atrás, tem um cidadão em São Paulo que foi preso porque vendeu 5 bilhões de crédito. Nota falsa, gerando crédito. Nós vamos acabar com isso. E mais, nós vamos preservar o crédito. Nós vamos criar 3 modelos de pagamento eletrônico. Um inteligente, que vai lá na nuvem e vê o crédito adquirido, o crédito que o setor produtivo tem, e não precisa nem descontar os 26,5%, só aquela diferença entre débito e crédito. Então, isso não mexe no fluxo de caixa do setor produtivo. Um split mais simplificado, supermercado, João Danelis, não precisa pagar 26,5%, entra muito crédito e sai. Então, ali 5%, 10%, tem que calcular. Então, você vai reter do sistema eletrônico automático só o percentual que você faz na estatística, no modelo econométrico. Anualmente, você chega a esse cálculo. E terceiro, o manual. Vamos supor que eu estou desconfiado que o Victor não vai me pagar. Ele é o meu fornecedor. Eu sou adquirente. Eu posso reter o imposto dele e mandar direto para o comitê financeiro, ou para a Receita Federal, ou para o comitê gestor. Essa mágica, esse modelo tecnológico vai permitir o Brasil reduzir a carga tributária, combater sonegação, fraude, inadimplência. Além de tudo, só para concluir, ainda tem um cashback. O cashback nos coloca numa posição destacada perante o mundo, porque torna a nossa reforma mais popular e mais justa do ponto de vista tributário. Eu sei que tem controvérsias, mas o cashback é o melhor modelo redistributivo de renda e também de justiça tributária. Porque quando você desonera ou você faz uma alíquota diferenciada, você acaba beneficiando todos, independente do poder de compra e do poder de renda. Quando eu faço o cashback só para os menores, poder econômico, de menor renda, eu estou fazendo justiça tributária. Então, também o cashback vai ajudar o quê? Acabar com a informalidade. E o Brasil tem 2 trilhões de economia subterrânea. Se a gente, nesse modelo compartilhado de fiscalização, de cashback, de sistema eletrônico de cobrança, a gente conseguir trazer 1 trilhão da economia subterrânea para a formalização, é 300 bilhões de arrecadação. Então, eu estou muito convencido que no segundo e no terceiro ano, que a gente vai avaliar a alíquota, porque durante 8 anos nós vamos rever a alíquota anualmente, para calibrar a alíquota, para manter a neutralidade da carga tributária. O que é que eu imagino que vai acontecer? Nós vamos chegar a uma alíquota no mínimo de 25%. E lá para 2035 nós podemos ainda reduzir mais. Então, eu estou muito otimista. Esse, aliás, não é, deputado, esse dispositivo que permite revisar
o sistema a cada período, regularmente, é muito moderno, algo que talvez a nossa Constituição devesse ter feito lá em 88. Nós tivemos a possibilidade de rever só uma vez, 5 anos depois, uma pena, e desperdiçamos naquele momento. Agora nós vamos rever de 5 em 5 anos. Pois é muito Durante a transição, anualmente. O senhor sabe que esse sistema foi inventado ou mais popularizado em Portugal, quando eles fizeram a nova Constituição depois do salazarismo, nos anos 70, a Constituição deles é sempre revisada, o que é natural, porque o mundo está em evolução. Mas falando do nosso tema principal aqui, a cadeia produtiva de alimentos e bebidas não alcoólicas. Tem aí um debate acalorado sobre quais serão os impostos que vão incidir sobre os alimentos e as bebidas que os brasileiros consomem. O próprio presidente Lula, nesta semana, já falou também um pouco sobre cesta básica. Eu queria que o senhor, se possível, antecipe para nós o que o senhor acha que vai decantar nessa área. Não, vamos lá. Olha, primeiro, eu estou muito convicto que nós vamos diminuir a alíquota para os produtos da cesta básica, lógico, 0. Então, reduzimos, mas reduzimos de verdade. É um erro dizer que tem alíquota cesta básica sem tributo no Brasil. É um fake news. Por quê? Porque a cesta básica não é nacional. Às vezes o produto na União, PIS, COFINS é 0, mas no Estado é 12, é 5, é 7, é 18. É uma confusão. Eu costumo dizer que o Brasil não tem sistema tributário com regra, tem de exceção. Cada CNPJ tem o seu sistema tributário próprio. Essa é a confusão do país. Nós estamos tentando sair dela. Então, a cesta básica, agora, ela vai ser nacional. Então, a alíquota 0 é verdadeira, no Estado, no município e na União. E por que ela é mais verdadeira ainda? Porque ela vai devolver crédito. Quando ela era 0, tinha produtos que não tinha cumulatividade tributária. Então, você comprava com alíquota 0, mas tinha resíduo tributário na produção da semente, quando ia arar, quando ia plantar, quando ia industrializar o produto. Então, agora é 0. Então, literalmente, para 35% dos produtos na cesta básica, 0. Nós fizemos uma cesta básica estendida, que vai cobrar 40% da alíquota do IVA, que deve ser 10,6%, espero, né, em torno de 10%. Para esse produto, mais 35% de todos os produtos de alimentação estarão nessa lista. Então, também pode fazer a conta. Redução de carga tributária. E para os produtos que estão na alíquota cheia, mais 30 e poucos %, para chegar a 100% dos produtos de alimento, pode fazer a conta na ponta do lápis. Débito e crédito. Vai diminuir a carga tributária. É que é um modelo novo, sabe a questão? Ninguém sabe calcular o que paga efetivamente de imposto, porque não domina todo o processo da cadeia produtiva, não tem conhecimento do resíduo tributário. Então, nós estudamos muito isso, fizemos cálculo, centenas de reuniões, o setor calculou, a gente calculou, e, de fato, eu estou muito convencido que nós vamos reduzir para a alíquota 0, para a reduzida e para a alíquota plena os alimentos no Brasil. E, por último, eu acho que nós acertamos. Eu tenho que reconhecer que a democracia é muito positiva. Foi fruto dos debates que a gente chegou a uma conclusão que, mesmo eu que acredito no cashback como o melhor modelo, porque aí, de fato, um dono de um banco vai pagar cheia e um empregado do banco, ou o porteiro do banco, vai pagar reduzida através do cashback. Eu sempre pensei assim, eu acho mais justo. Mas o Brasil é muito complexo, muito plural. Então, eu tenho que reconhecer que 1/3 da população realmente está no cashback, que tem renda per capita de R$600. Mas eu tenho que reconhecer que tem mais 1/3, que também tem renda per capita muito pequena. Então, estou falando de 2/3 da população. Portanto, ter combinado o cashback com a cesta básica nacional ficou um modelo mais justo do ponto de vista da distribuição de renda. Então, esta é a combinação. Esta é a combinação. E esta combinação é fruto do debate político. Então, ter combinado esses dois instrumentos, né, não ficar só o cashback e eliminar a cesta básica nacional, seria um erro também. Mas não ter o cashback também seria um erro. Ao constitucionalizar os dois instrumentos, a cesta básica nacional com 0 e o cashback, nós acertamos do ponto de vista da justiça tributária. Então, não teremos aumento de carga tributária para o setor de alimentos. Falando da cesta básica e também do chamado imposto do pecado, o imposto seletivo, que é o nome oficial, que vai incidir sobre produtos que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. O imposto seletivo contraria, em certa medida, o objetivo de simplificar, que é o objetivo principal da própria reforma? Esse é um debate que eu acho que o Brasil acertou do ponto de vista de criar um imposto, constitucionalizar o imposto. Muito bem.
acerta quando coloca de 5 em 5 anos para rever os regimes. Nós criamos 3 regimes no sistema tributário. O regime favorecido, que é simples, MEI, talvez nós vamos criar um nano empreendedor para aqueles vendedores de porta em porta, e a Zona Franca de Manaus. Muito bem. Depois você tem um diferenciado, que é, de fato, a cadeia curta, educação, saúde, transporte, produtos de alimento, remédios, ali na reduzida. E o específico. São 3 modelos. Então, a nossa reforma tributária tem 3 regimes, esses 3. O específico é que o modelo de negócio requer um modelo específico. No mundo inteiro é assim. Vamos lá, sistema financeiro, o setor de petróleo, a gente quer cobrar na monofasia porque combate milícia, tráfico, sonegação, lavagem de dinheiro. Então, assim, esse é o acerto. Então, de fato, criar um imposto seletivo é importante. Por quê? Nós somos signatários do Acordo de Paris. 148 países, quando eu estive na OCDE, assinaram um acordo. O que diz o acordo? Se eu não cobro na origem, eu posso cobrar no destino. E com um gatilho que a cada 5 anos a gente vai rever, eu acho que é um acerto. Porque daqui a 5 anos nós podemos ter mais evidência. O que faz bem à saúde, o que faz mal, o que prejudica ou não o meio ambiente, e a gente vai evoluindo para a revisão. Posso problematizar um pouco sobre fazer mal ou fazer bem à saúde? Vamos pegar um produto bem específico, açúcar, que, enfim, alimentos com açúcar ou adição de açúcar, enfim, vão entrar, talvez, aí, pelo que está se falando, no imposto seletivo. Por outro lado, deputado Reginaldo Lopes, a cesta básica tem açúcar, que vai ser 0 o imposto do açúcar na cesta básica, justamente para os mais pobres. Então, vamos lá. Como explicar isso? Um ingrediente, outro é produto. Tanto que eu defendo entrar o sal também. Se é ingrediente culinário, entra. O produto nós temos que discutir. Os produtos, eu sou de um time que morei na roça, e a gente, para comer uma carninha, a gente matava um porco. E a gente processava na banha. Hoje ficou chique, né? Eu chamo carne de lata. Está mais evoluído, né? O boi também era assim, tinha que ter um processamento. Eu acho que o problema não é o processamento. A questão que está em debate são os ingredientes do processamento. E, para isso, nós temos que admitir que a nossa indústria de alimentos é a mais moderna do mundo. A Anvisa brasileira é moderna. E nós já tiramos toneladas de açúcar, eliminamos gordura trans, sódio, um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos que basear na evidência e na ciência, a cada 5 anos, o que realmente é nocivo ou não à saúde. Então, eu acho que é positivo ter criado o imposto seletivo, e o debate com a democracia, com a ciência, com as forças vivas do parlamento brasileiro, é que vão definindo no futuro o que fica e o que não fica. Eu acho que nós não temos muito acúmulo, nesse momento, para colocar muitos produtos. O debate que está agora em torno é os açucarados. Então, esse é um debate que quem vai decidir é o Colégio de Líderes. Eu tenho um compromisso com o deputado Reginaldo Lopes, porque o presidente Arthur Lira, inclusive, falou que chamou todos os integrantes do GT hoje às 9h30. Então, temos mais uns 5 minutinhos aqui, o deputado vai sair a jato. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas queria dizer que, depois da minha pergunta, se tiver uma pergunta da plateia específica, o deputado responderia. E eu queria fazer a minha pergunta agora nessa área de alimentos e bebidas, para que o senhor pudesse explicar qual é o estágio atual do debate ali. Tem alguma coisa que tem muita dúvida e não há consenso entre os senhores que são integrantes dos 2 GTs ali a respeito de alimentos e bebidas não alcoólicas? Tem alguma coisa que ainda está em grande dúvida que precisa ser resolvido de hoje para amanhã? O que o senhor diria que seria esse grande ponto de interrogação ainda? Então, olha, nós recebemos 1.280 e poucas sugestões. Nós ouvimos aí 300 e poucos setores, 1.032 especialistas, fizemos as 3 maiores audiências da história do Congresso Nacional, que tenha registro. O debate sobre o senhor não estava na Constituinte. Não sei, é bem provável que nem uma audiência da Constituinte tenha tido tantos convidados como na nossa. Nós tivemos do imposto seletivo num único dia, na parte da manhã, com 43 convidados. Foi a maior da história da Câmara. Fizemos a segunda com 33 convidadas.
disparadamente, com certeza, a audiência com o maior número de mulheres brilhantes, tributaristas, de todas as gerações, contribuindo com a reforma no tema tributação e desigualdade. E fizemos a terceira maior da história da Câmara, com 30, sobre meios de pagamento split payment. Então, eu acho que democracia prevaleceu muito e aprendemos muito. Nós estamos avaliando. Há muito consenso no GT. Agora, é evidente que nós vamos submeter ao colégio de líderes, né? Nós temos uma opinião. Eu acho que nós vamos entregar amanhã um relatório mais preliminar e nós vamos dialogando. Nós temos posições em relação a todas as demandas apresentadas, então nós vamos apresentar ao colégio de líderes, mas será uma construção mais coletiva no colégio de líderes. Tá certo. Pergunto à plateia, então tem uma pergunta, pedir para o senhor responder só essa pergunta, deputado Reginaldo Lopes, e daí nós vamos trabalhar para liberar o senhor aqui. Por favor. Muito bom dia, Fernando. Se o senhor pudesse levantar, por gentileza? Com certeza. Escutam? Eu? Alô? Escutam? Ainda não. Aí? Alô, alô? Tá? Então, Fernando, bom dia. Deputado, bom dia. Marcelo Osório, sou diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal. A pergunta, deputado, é com relação à importância da inclusão das proteínas animais na cesta básica. Então, a minha pergunta é, qual é a visão do GT e se o senhor acredita que as proteínas de aves, suínos, de bovina e pescado entrarão no relatório final do GT na inclusão da cesta básica e nessa questão do direito do brasileiro de ter o pedaço de proteína de carne na sua alimentação diária. Obrigado, deputado. Então, todas as demandas que foram apresentadas, nós endereçamos ao Ministério da Fazenda, pedimos o cálculo do impacto na alíquota final, na alíquota padrão. Eu tenho a resposta sobre todas as proteínas, promove um aumento de 0,57 na alíquota padrão, né? É lógico que tem políticas compensatórias para a redução desta alíquota. Estou dizendo que, assim entrar, automaticamente ampliou a alíquota. Não, não necessariamente, né? Então, é isso, né? Nós vamos apresentar um relatório preliminar, hoje nós vamos estar com o colégio de líder, vai ser uma decisão, se entra nesse momento ou se debatemos posteriormente depois com o colégio de líder para tomar a decisão. Então, todo estudo foi feito, né? Eu acho que, quando você fala em cesta básica, intuitivamente, você leva a crer que tem carne, né? Então, intuitivamente. Então, é um debate que nós vamos constituir, a partir do momento que nós fizemos a opção de combinar cesta básica nacional com o cashback. Se a gente talvez não tivesse construído a cesta básica nacional, poderia ser mais simples em resolver, que a gente devolveria o imposto para as pessoas de menor poder econômico. Mas eu volto a repetir, eu acho que foi um acerto combinar cashback com a cesta básica nacional, pela renda do povo brasileiro, pela composição. O Brasil, infelizmente, caiu na armadilha da renda baixa. Estamos menor que a China e que a Índia. O Brasil vai ter que produzir riqueza para aumentar a renda do povo brasileiro, para a economia voltar a crescer. E esta reforma tributária promove isso. A reforma tributária, ela dá ganho de produtividade e de competitividade, que, na minha opinião, só pela reforma nós vamos crescer 2% do PIB, mais o crescimento natural do PIB. Isso significa que é a única forma de fazer o controle e a trajetória da dívida. É lógico, pode ter alguns outros ajustes do ponto de vista da despesa, mas eu costumo brincar que a gente pode chamar os liberais, mais do que eu, né? Todos eles, é difícil olhar para dentro das contas públicas e encontrar algum ajuste no orçamento que quase está 100% de despesa obrigatória. Isso exige da sociedade brasileira que promova mudanças que façam a economia crescer com mais dinamismo. Sem crescimento de 3% por uma década, é muito difícil o controle das dívidas públicas. Eu costumo citar uma coisa, Fernando Rodrigues, nossa geração, essa geração, tem a responsabilidade de fazer uma economia mais competitiva, mais dinâmica, mais sustentável, mais tecnológica. Por quê? Porque nós perdemos o bônus demográfico. O Brasil só cresceu porque tinha o bônus demográfico, aumentava o número de trabalhadores no mercado e botava mais capital. O Brasil nunca teve ganho de produtividade nos setores econômicos. É a primeira vez que você faz uma reforma que vai dar ao setor econômico ganho de produtividade. O ganho de produtividade vai permitir o Brasil, por exemplo, exportar sem nenhum resíduo tributário. O produto vai chegar mais barato no mercado internacional. Nós poderemos vender com mais valor agregado, até na indústria de alimentos.
Vender o alimento industrializado é melhor que vender em grãos, in natura. É mais riqueza, é milhões de empregos, é bilhões de impostos, é trilhões de PIB. Nós precisamos fazer isso com o país. E o país não pode perder essa potência e essas vantagens competitivas que nós ganhamos, por causa da ciência, porque dominamos o clima tropical, e nós temos que... o cerrado, e com as pesquisas que nós fizemos, e pesquisas públicas da Embrapa, a gente tem que admitir isso também. O papel do poder público para avançar um setor agro que nós temos muito orgulho. Nós transformamos o supermercado do mundo, o maior exportador de alimento, o maior produtor. Mas o sistema tributário, que acabou com a indústria, desindustrializou, tirou a competitividade por ser muito de cumulativo tributário, também pode tirar do setor agro. Por isso também que é importante a posição da bancada agro a favor da reforma. Então, quero dizer que acho que está indo bem. O Brasil vai ter que produzir mais riqueza, estou animado, acho que essa reforma ela faz o Brasil ser mais produtor de riqueza para fazer que o Brasil continue o seu pacto civilizatório, o seu sistema previdenciário de repartição, um sistema que eliminou a extrema pobreza de quem tem mais de 65 anos. Sabia que a faixa etária que não tem extrema pobreza é quem tem mais de 65 anos. Diga de passagem, em qualquer lugar do país que você morar, se você chegar a 65 anos, você chega a 88 a 89 anos. Olha que legal. E só tem 1% de extrema pobreza, e se tem extrema pobreza, porque não tem político decente, que não faz a buscativa, porque o nosso sistema garante renda para todo mundo. Agora, lamentável que esse país que eliminou a extrema pobreza, do ponto de vista da 65+, é o Brasil que concentra a maior pobreza e maior desigualdade de quem tem 0 a 6 anos, 48%. Isso é uma vergonha. Então, a sociedade brasileira precisa ter um pacto para garantir que a proteção integral às nossas crianças, para dar o direito de competitividade a todas as crianças desse país. Então, eu acredito muito nesse modelo econômico que vai permitir isso. Hoje é 3 de julho, o Congresso trabalha até o dia 17 de julho. De 0 a 10, qual a chance de a Câmara, de fato, aprovar a lei complementar até antes do recesso de meio de ano? 10. Como professor, adora dar 10 para os alunos. Tá certo. Eu tenho um compromisso com o deputado Reginaldo. Hoje de manhã falei com o presidente Arthur Lira, ele que talvez viesse aqui hoje, pediu desculpas por conta do dia tão atarefado, mas o deputado Reginaldo Lopes nos atendeu. Acho que uma grande deferência, uma honra tê-lo aqui hoje para discutir um tema tão importante como esse. Queria agradecer ao deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos congressistas mais ativos no debate sobre reforma tributária, pela presença aqui neste debate da União da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas. Muito obrigado, deputado. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.